aos cristãos que viviam em Filipos. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo capítulo 2, verso 9. Irmãos, que Deus abençoe, uma boa noite a todos. Hoje, 23 de agosto, vídeo para o nosso culto à noite. Então, bom domingo a todos aí. E vamos dar sequência à nossa série ali na carta de Paulo aos Filipenses. Então hoje é a nossa segunda mensagem. Nós trataremos no capítulo 2 essa noite. Que Deus abençoe a sua palavra, abençoe o pregador, todos os ouvintes, e que a palavra produza em nós a resposta que agrade o nosso Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, repetindo o nosso título, esse é o título geral, aos cristãos que viviam em Filipos. É o título da totalidade das nossas mensagens ao longo da carta de Paulo aos Filipenses. E ali, esse trecho, desse versículo, não é da carta, é da carta dele a Timóteo, a segunda carta. E nós estamos utilizando esse verso aí porque em ambas as situações, tanto quanto quando ele escreveu a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, quanto quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso. Então, é interessante notar que mesmo o apóstolo estando preso, a sua palavra, a sua fala, ou a palavra de Deus, já que seus inscritos eram inspirados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus atravessava as barreiras, e mesmo que o mensageiro estava preso, a mensagem dele atravessou aquelas prisões, alcançou os seus destinatários naquele período e até hoje. Então nós podemos dizer que a palavra de Deus sequer está presa ao tempo, ela como o próprio salmista disse, eterna. Então vamos a ela na nossa mensagem agora à noite. Nós estamos fazendo essa breve introdução aqui porque nós estamos tratando na carta, mas é interessante a gente ler também no Novo Testamento quando foi que surgiu essa igreja. Então nós temos Paulo, num determinado período ali ele está preso, e aí ele está escrevendo para essa igreja, só que essa igreja teve o seu início em algum momento antes de Paulo estar preso em Roma. Na verdade, ali por em torno de 10, 12 anos antes. E por isso nós estamos fazendo nossa leitura introdutória aqui em Atos capítulo 16, que foi justamente o ponto quando surgiu a igreja em Filipos. Então aqueles irmãos, eles nasceram em Cristo naquele período da vida de Paulo, ali em torno de uns 10 anos antes dele se encontrar preso em Roma. E ali então, vocês sabem que quem escreveu Atos foi Lucas, e Lucas está contando a história, como é que foram aqueles anos ali da segunda viagem missionária. Então ele conta para nós aí a partir do versículo 12 até 15 hoje, tá? E dali para Filipos, eles estavam navegando, então eles navegaram daquele ponto onde eles estavam e eles foram para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, que é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. Isso aqui nós vimos semana passada, agora sim nós vamos entrar na parte dessa semana. E no dia do sábado, no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falamos as mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 16, 12
a 15. Então aqui nós temos algumas informações importantes, né? Primeiro, como a gente já começou a ver semana passada, essa é a primeira vez que eles entram na Europa, né? Então por assim dizer, o Evangelho entra na Europa nesse ponto aqui do livro de Atos, ali no primeiro século. E a primeira cidade que eles vão iniciar a sua missão ali é em Filipos. E eles têm sucesso, né? Então aqui é disso que se trata. E essa primeira pessoa que ganha destaque aqui naquela viagem, na visita àquela cidade, é a Lídia, né? Uma personagem aí bem interessante na história do Evangelho. O texto nos informa que ela tinha como profissão vender púrpura. Aparentemente ela sustentava a sua casa. Ela era natural da cidade de Tiatira. Depois nós vamos no livro do Apocalipse ter a menção da cidade de Tiatira, né? Ali quando João escreve. Então era dali que Lídia era procedente. E o texto informa uma coisa interessante também, que ela servia a Deus. Mas nós entendemos que foi nesse momento aqui que aconteceu a conversão de Lídia, né? Então, como assim ela servia a Deus, né? É possivelmente aqui um sentido de que ela estava buscando a Deus, né? Ansiosa pelo encontro com o Deus vivo. Talvez ela estivesse naquela situação descrita por Jesus de cansada e oprimida, né? E buscando a verdade. É claro que quem opera isso é o próprio Deus, né? E o versículo também nos ajuda nesse sentido, falando que o Senhor abriu o coração dela para que ela ficasse atenta ao que Paulo dizia. E esse é um dos mistérios da pregação, né? Por que a mesma pregação produz efeito em algumas pessoas e em outras não, né? Então talvez a experiência aqui, essa personagem Lídia, né, e o que a Bíblia traz para nós aqui, nos ajude acerca disso. É claro que aqui está a doutrina da eleição, né? E por último ali fala que ela foi batizada juntamente com ela a sua casa, né? E o ponto importante aqui é que nós sabemos que a igreja começou na cidade de Filipos nessa ocasião, e tanto é que passado, que é o nosso objetivo, né, nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses, passado 10 anos ele está escrevendo. Então é uma prova, né, dentro da própria escritura, do sucesso do Evangelho, né, do nascimento de uma igreja. E ali uma particularidade da igreja no primeiro século, a igreja nas casas, né? A igreja não era um órgão assim institucionalizado como nós temos hoje, né? Uma organização com CNPJ e... Não, a igreja era simplesmente a reunião dos cristãos onde quer que ela acontecesse. E aqui no caso ela acontecia na casa da Lídia, né? Então isso é muito interessante para nós refletirmos. Essa é a nossa introdução. Vamos agora entrar no nosso assunto de hoje. Aí uma pequena imagem, né? Umas imagens. Eu tirei isso aí de um blog, de um site chamado Heroínas do Evangelho, né? Ou Heroínas da Bíblia, algo nesse sentido aí. E é um material católico, tá? Mas a gente vê aí algumas imagens interessantes. Foram as que eu achei mais bonitas, assim, que eu achei sobre essa personagem. Então ali primeiro aparece a Santa Lídia, né? No catolicismo ela é tida por santa. Nós também consideramos ela por santa, mas na nossa concepção de santos como sendo os redimidos, né? Então os cristãos são os santos, né? Então Paulo escrevia aos santos que estavam na cidade, né? Ele estava falando com a igreja de uma forma geral. E ali então a irmã Lídia, né? Ela está aí, né, segurando a imagem, mostra, né, o desenho. Esse é um desenho também interessante, que essa maneira de desenhar era mais própria do cristianismo oriental, ali do extremo do Império
romano do Oriente, então da igreja cristã oriental, né, que depois teve uma história triste, né, o seu final. Qualquer hora eu vou comentar, talvez, aí ao longo dessa série. Então a gente lembra disso aí com um certo saudosismo, né? Como é que os cristãos orientais ali, eles tinham o seu culto, né? Então um desenho aí, né? Para lembrar dessa personagem. Ali no segundo ali talvez uma representação da casa dela, ouvindo ali o apóstolo Paulo e Silas também fazer a exposição do evangelho ali. E a terceira imagem, né, uma imagem bem que dá para a gente ver ali, que é uma identificação com o catolicismo, que seria o batismo, né, da Lídia, vendedora de púrpura. Então ali ela aparece sempre com uma roupa, né, na primeira e na segunda imagem, uma roupa ali, um lilás, né, um roxo. Então ela trabalhava com esses tecidos dessa cor aí, púrpura. Também possivelmente com a tintura, né, fazendo a tintura nessa tonalidade aí, que era uma coisa bem apreciada naquela época. Então por isso ela ganhou, ela herdou, né, o nome do que ela fazia, né, Lídia, a vendedora de púrpura. Como nós vimos semana passada também um pouco da nossa cronologia, então a segunda viagem missionária de Paulo, que é o que nós lemos ali em Atos, acabamos de ler agora, a segunda viagem missionária de Paulo aconteceu entre os anos 49 e 52. Posteriormente ele escreveu para a igreja entre os anos 59 e 60, que é quando ele estava preso em Roma, né? Então anos 60 em diante ele ficou preso ali em Roma, né? Ali em cima aparece de 60 a 61, ele teve um tempo de prisão domiciliar ali em Roma, né? Então de 60 a 61. E de 60 a 63 ele escreve, ele ainda está preso, né? Ele escreve as chamadas cartas da prisão, né? Que são as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então são as chamadas epístolas da prisão, que é quando ele estava preso, né? E uma data triste aí para o cristianismo, 67 depois de Cristo, foi o martírio de Pedro e Paulo em Roma. Isso aí já é a segunda prisão, tá? Então aquele versículo que a gente tirou lá de 2 Timóteo, né, quando ele falou a palavra de Deus não está presa, foi quando ele estava preso pela segunda vez, e dessa vez ele não saiu mais, né? Dessa vez do cárcere ele foi para o carrasco e ali encerrou-se a vida terrena do apóstolo Paulo. A região que nós tratamos então aí é a Macedônia, né? Então essa Macedônia aí é o extremo ali oriente da Europa, certo? E a hora na setinha da viagem aí que eles partem de Troade, eles navegam e eles vão seguindo ali e eles aportam lá em Filipos, a primeira cidade dessa parte da Macedônia. Era uma colônia, era uma localidade muito importante para o Império Romano. Ali gozava de certos benefícios em razão de ser assim, né? Depois nós vamos relacionar isso aqui, o próprio apóstolo falou isso na carta. E depois ele segue a viagem missionária adiante ali, Anfípolis, Bereia, Atenas, né? Entrando na Grécia, Corinto também na Grécia, e depois ele volta para a Ásia Menor ali, Éfeso, né? Então ele parte da Ásia Menor, entra na Europa. A Ásia Menor hoje é a Turquia, né? Para nós nos localizarmos. Então ele saiu da Turquia e entrou na Europa, tá? Então a chamada Turquia hoje, que antes era a Ásia Menor, foi também berço do cristianismo. Ali era a igreja para todo lado, né? Primeira e segunda viagem missionária levaram a igreja com toda a força, né, para aquelas regiões. Hoje não tem mais nada de igreja lá. Deus reservou um lar para a igreja na Europa, e da Europa veio para o chamado Novo Mundo, as Américas, né? Então Deus foi sempre reservando algum lugar aonde o cristianismo pudesse sobreviver, né?
Em diversos lugares do mundo antigo, o cristianismo simplesmente foi varrido, né? Depois nós vamos falar mais sobre isso ao longo das mensagens. Mas vamos adiante, aí a cidade de Filipos, né, que nós vimos semana passada. Então, uma cidade fortificada, né, tal, uma cidade importante. E o nosso título de hoje, então, é essa pergunta, né? Como e por que sentir o mesmo que Cristo? Como e sentir o mesmo que como e por que, né, sentir o mesmo que Cristo? O versículo 5 traz para nós, então: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como que nós podemos alcançar isso que é colocado no versículo 5, né? Sentir o mesmo sentimento que Cristo também sentiu. E nós vamos ver, esse vai ser o nosso título e também o nosso objetivo essa noite, né? Como e por que sentir o mesmo que Cristo sentiu. Então, em primeiro lugar, nós devemos buscar esse sentir o que Cristo sentiu, porque é a única forma de nós atingirmos o que é colocado aqui no versículo de 1 a 4, que é algo que nós temos por importante. E acompanha comigo a leitura aí e veja se é assim mesmo ou não que nós buscamos essas coisas. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então essa é a nossa parte inicial aqui, nosso ponto de partida para a nossa mensagem hoje, né? Como e por que sentir o mesmo que Cristo? Nós devemos tentar nos aproximar de Cristo dessa forma, né? Sentindo o que Ele sentiu, porque é a única forma de nós alcançarmos isso que esse trecho coloca para nós, né? Consolação de amor, comunhão no Espírito Santo, e o que ele chama aí de entranháveis afetos e compaixões. São os sentimentos positivos, né, que nós compartilhamos entre irmãos, né, entre congregação, entre igreja. Né? E é claro que nós queremos cultivar essas coisas em nós, mas como que nós fazemos isso? Procurando nos aproximar e sentir da mesma forma que Cristo sentiu. Né? Mas será que isso é possível? E Paulo diz que sim, né? Ele fala assim: ó, completai o meu gozo para que vocês sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Vamos lembrar que semana passada ele terminou falando sobre a importância da unidade, né? Que a igreja falasse uma mesma coisa, compartilhasse um mesmo pensamento, né? Porque afinal de contas era uma só fé. Né? Então ele continua nisso aqui, né? Nesse sentido de unidade dentro da igreja. E talvez uma fórmula que ele aponta para a gente alcançar isso é o que ele coloca aí no versículo 13. Então não façam nada por contenda ou por vanglória. Interessante que semana passada ele falou, né? Semana passada para nós, na verdade, né? Ele falou que alguns estavam usando as prisões dele para pregar o evangelho, isso ele achava bom, mas as pessoas usavam aquilo de uma forma indevida, né? Alguns dizendo que ele estava passando por aquilo de forma merecida, né? Porque ele era alguém indigno, então ele tinha que sofrer mesmo, era algo assim do tipo castigo de Deus sobre Paulo. Outros diziam que não, mas também assim exageravam, né? Enaltecendo pessoas além da conta. Aqui ele já passa para um novo grau, né? Ele fala, não, quer avançar em Cristo, nada façais por vanglória, né? Ou por contenda. Então ele coloca de lado aqueles que faziam a obra de Deus
com motivos assim menos gloriosos, né, menos honrosos, e ele parte aqui para mais próximo a Deus mesmo. Ele está chegando perto de Cristo, né? E ele fala assim: não, abandone isso daí e seja um cristão, né, na sua vida cristã, alguém que cultive, ao invés do orgulho, né, da vanglória ou da contenda, não, humildade, né? Faça por humildade, busque a humildade. E ele complementa, né? Não considere, não se considere superior, mas considere os outros superiores, né, a si. Isso é uma coisa complicada e difícil de se fazer, mas é muito mal compreendido também. Mas nós vamos compreender aqui porque o texto vai nos ajudar, né? E aqui ele fecha o pensamento dizendo: não atende cada qual para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. Isso aqui é algo aproximado com o que ele falou no capítulo 14 da carta aos Coríntios, né, a primeira carta, quando ele fala que os cristãos usam os seus dons para o aprimoramento da igreja, né? Então, no sentido de comunhão, eu não me edifico, eu sou edificado pelos outros irmãos, né? E de outro lado, eu contribuo com a edificação dos outros irmãos, né? E assim os cristãos vão trocando entre si, né? Por isso que a igreja precisa ser igreja, né? Por isso que, num certo sentido, a igreja está prejudicada por esse momento em que nós vivemos, né? Em outro sentido também, a igreja passa por um momento importante para refletir sobre essas coisas, né? Então, porque é a única forma de atingir. Então, nós devemos sentir a mesma coisa que Cristo sentiu, porque é a única forma de nós atingirmos esse tesouro cristão aí da consolação em amor, da comunhão em espírito, né, e dos entranháveis. Ele está falando aqui aquela entranháveis são entranhas, né? É aquele sentimento emocional mesmo que ele está falando aí de gostar das pessoas, né? De ter afetos. A palavra afeto, que é importante, também aparece aí, né? Afeto. O que é que nós gostamos? Nós gostamos da vida cristã, né? Nós temos um real amor pelos irmãos, né? Então, afetos entranháveis. Retomando, como e por que sentir o mesmo que Cristo, né? E o verso 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Como nós vamos alcançar isso, né? Como e por que nós devemos sentir o que Cristo sentiu? E aí, em segundo lugar, nós vamos partir para um ponto muito importante do conhecimento de Deus, que é conhecendo a Cristo em suas duas naturezas. Isso é um ponto muito importante da compreensão sobre Deus, né, da teologia, e é um ponto essencial à vida cristã. E é interessante ver como é que Paulo colocou isso aqui numa carta, né, para uma igreja ali da Europa, da antiguidade, uma igreja simples, né, composta por pessoas simples, né, e provavelmente também tinha pessoas ali mais assim bem informadas, mas de forma geral a igreja sempre foi composta por uma maioria de pessoas comuns, né? Mas isso não quer dizer que essas pessoas não gostavam de aprender de Deus, né? Pelo contrário. Então isso é uma coisa que nós temos que jogar para longe de nós, né? Aquele sentimento medíocre de que isso aqui, né, isso é uma coisa, né, muito complicada. É nada, olha aqui como é que ele fala. É claro, né, duas naturezas de Cristo é uma coisa incompreensível à mente humana. Mas, por outro lado, é uma coisa que Deus quer que a gente fique refletindo sobre isso, porque o nosso objetivo qual que era? Sentir o mesmo que Cristo sentiu. Mas como é que nós vamos sentir o mesmo que Ele sentiu se Ele é Deus e nós não? Mas Ele também é homem, né? E Ele, sendo Deus, se fez homem para nos aproximar da divindade. Então é pertinente achar que nós deveremos sentir o que Cristo sentiu. E o que foi que Ele sentiu? Olha só. Versículos 5 a 8: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós temos aí a doutrina das duas naturezas de Cristo, né? Então Paulo tenta explicar aí para nós como é que o Filho, sendo Deus, pôde se apresentar ao mundo em forma humana, né? Ter um nascimento ali, nascer como uma criancinha e passar pelas experiências que todos os seres humanos passam, né? Então, primeiro ele fez isso por causa da humildade que a gente viu na imagem passada, né, nos versículos ali de 1 a 4. Né? Por que ele fez aquilo? Ele fez aquilo por humildade. Né? Ele fez aquilo por humildade. E ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Né? Que é o que é colocado no verso aí. Ele é igual a Deus. Né? A palavra igual aí significa igual mesmo. Ele é Deus, junto com o Deus Pai, ao Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É a Trindade, né? É o Deus uno, porque nós estamos falando de um Deus, mas desse Deus que é três, né? Mais um mistério aí do cristianismo. Mas mesmo o Filho estando dentro da divindade dessa forma, compartilhando ali da divindade, ele se esvaziou. E essa é a doutrina então do esvaziamento. O que significa esse esvaziamento? Significa que o Deus Filho, pelo tempo da sua vida terrena, ele abriu mão de alguns aspectos a gente usa dizer assim, de alguns privilégios ou honras da sua posição divina, certo? Porque também, mesmo ainda vivendo em forma humana, ele era divino, né? E ele tinha o poder divino ali consigo, mas ele se esvaziou, né? E isso aí é uma coisa tão complexa que a gente precisa ter até cuidado de falar para não falar heresias, né? Então, o que é importante aqui para nós pensarmos é que para que Deus se fizesse homem, ele tinha que fazer o que o versículo aí fala para nós: esvaziar-se a si mesmo e tomar a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o que acontece que é importante nessa doutrina aí? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Porque não bastasse a divindade se fazer homem, também ele se fez homem para passar pela morte mais humilhante de todas, né? E aqui nós temos o dilema do perdão e da salvação. Porque Deus nunca esteve perdido, né? Deus ele não precisa de salvação, mas o homem sim está perdido e o homem precisa de salvação. E o homem precisa, mas ele não tem os meios de salvação de si mesmo. Deus não precisa de salvação, mas ele tem os meios para salvar o homem. E para que isso seja alcançado, então ele se faz homem. Essa é uma primeira humilhação, por assim dizer, esse autoesvaziamento. E não bastasse isso, em forma humana ele se humilha até a morte e morte de cruz. Isso é genial, gente, para a gente pensar um pouquinho na situação humana. Enquanto nós temos ao longo da história humana muitos homens se fazendo Deus, né? E cada vez que um homem se faz Deus, o resultado é a tragédia, é a morte de inocentes. E nós conhecemos nas diversas ideologias aí que varreram a terra e até hoje estão trazendo mal para os povos, homens buscando a condição divina em meio aos seus e exterminando os que discordam disso. De outro lado, a gente tem o único Deus fazendo-se homem e colocando-se para morrer
na cruz pelos nossos pecados, né? Então, o Cristo encarnado, ele junta as duas coisas. A necessidade da salvação, porque agora ele é o homem, só que ele é o homem salvador. E a capacidade de salvar, porque ele também é Deus, né? E seguindo adiante, conhecendo a Cristo em suas duas naturezas. E o verso 9 a 11, então, continua para nós. Por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente, né? Soberanamente, desculpa, né? Por isso Deus também o exaltou soberanamente. Quer dizer o quê? Que ele é exaltado acima de todos. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vimos na primeira parte aí um resultado assim doloroso do esvaziamento de Cristo, né? Mesmo que a gente olhe para a cruz e vê o resultado daquilo que foi feito ali, a nossa salvação, é algo que nos entristece, né? E de fato é para ser assim, porque o nosso pecado trouxe tamanha dor, né, ao próprio Deus, que também é o nosso Criador. Então nós nos entristecemos com a cruz, né, com o alto esvaziamento de Jesus, com a sua humilhação, sofrendo aquela morte horrível, né, vergonhosa, e era a nossa morte, né? Só que no segundo momento a gente olha e fala, olha só que coisa fantástica, olha o que Deus fez, né, com essa coisa assim horrível que aconteceu. O Senhor reverteu isso e exaltou o seu Filho soberanamente. Então aquele breve momento de dor que ele passou resultou numa glória soberana, numa exaltação soberana, porque Deus aí pegou o Filho e colocou o nome dele sobre tudo, né? E aí nós temos também aí a doutrina da soberania de Cristo, né? Então Deus Pai colocou sobre o seu Filho toda a criação, né? E aí ele menciona então a parte humana da criação, né? E todo joelho se dobrará ao nome de Jesus Cristo. Isso aí é um ponto. Em que momento a gente pergunta que isso aí vai acontecer? Isso aí é uma condição eterna, né? Ainda que hoje a gente não veja, e isso não está se cumprindo hoje na história presente, isso aí na consumação dos tempos é algo que vai ser colocado, né? Então, no futuro, todos os que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, o que significa isso? São aquelas pessoas que rejeitaram, até esses que rejeitaram, eles vão reconhecer a divindade, né, e a soberania de Jesus. Então isso aí é uma visão gloriosa, diferente daquela visão falsa que é passada para nós do inferno, né, onde ali estaria tendo qualquer coisa diferente disso, qualquer coisa no sentido assim de haver qualquer prazer na perdição. É claro que não, né? Ali na eternidade, mesmo os perdidos estarão reconhecendo a condição, né, soberana de Jesus. Numa certa medida, podemos até chegar a pensar ali que haverá uma adoração ali nas trevas, né? Um comportamento de respeito, né? E isso é surpreendente, né? E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Complementa isso que eu acabei de falar, para não parecer qualquer heresia. Então, de onde que nós temos isso tudo? Do conhecer a Cristo em suas duas naturezas. Por isso o tema das duas naturezas ele é tão importante, ele já foi tão assim falado, né? E colocado com muita
seriedade na doutrina cristã, né? Lá já na antiguidade. Continuando, como e por que sentir o mesmo que Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Depois que nós passamos da humilhação e da humildade, né, nós devemos buscar em razão da humildade, nós devemos buscar sentir o mesmo que Cristo Jesus sentiu, e a gente pergunta, mas como? Porque ele fez-se homem, né? Então, se ele fez-se homem e sentiu, teve esse sentimento correto em relação a Deus, né, e à própria humanidade, então isso aponta no sentido de que nós também podemos sentir aquilo que Cristo sentiu de Deus e dos homens, né? Então nós devemos corrigir as nossas afeições nesse sentido. E em terceiro lugar, é assim que Deus opera a sua vontade, né? À medida que nós vamos sentindo como Cristo sentiu a realidade, nós vamos entendendo que é assim que Deus opera a sua vontade. Versículos 12 e 13 nós vamos adiante. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Paulo faz esse intercâmbio aqui, né? Ora ele está falando de teologia, né, com muita profundidade. A doutrina das duas naturezas de Cristo é uma coisa daquelas coisas da doutrina cristã que a gente sabe que é assim, mas a nossa mente não consegue alcançar a totalidade, né? Aquela sentença, Jesus é 100% homem e 100% Deus, né? O conhecimento humano não atinge como isso aí é possível, né? Mas isso é necessário a gente refletir sobre isso, porque isso também se reflete em coisas práticas, como Paulo está fazendo aí agora. Então, irmãos, já que Cristo ocupa tal lugar, né, e ele fez o que fez, e ele é como é, né, esse ser incrível, fantástico, né, que ele é o nosso herói, ele é a nossa referência e nós queremos sentir como ele, então nós devemos fazer o que Paulo coloca aí, sempre buscar a obediência, né? E ele fala que a nossa obediência deve ser independente de qualquer presença importante, porque ele está falando aos filipenses, ó, vocês obedecem comigo estando aí, né? Vocês obedecem à vida cristã, e da mesma forma quando eu não estou, né? Vocês devem buscar isso, não devem buscar algo assim, mas aquela pessoa que a gente gostava tanto, né, não faz mais parte, então agora vamos relaxar no nosso cristianismo. É claro que não. E ele fala que dentro disso nós estamos operando a vossa salvação, com temor e com tremor. Então ele coloca na nossa responsabilidade o desenvolvimento da nossa salvação, e nisso deve haver respeito e seriedade, né? Medo mesmo, né? Temor e tremor, né? Então, mais ou menos aqui a salvação é aquele tesouro colocado por Deus em nós, e nós devemos fazer como aquelas parábolas do Evangelho fala sobre dar fruto nisso, né? O verso 13 fala sobre também uma doutrina importante aí, né? Porque Deus está operando em nós, né? Porque Deus é o que opera em vós, né? E nós estamos falando sobre esse como é que nós vamos sentir o que Cristo sentiu? Deus está levando essa direção em nós. Ele é quem está operando em nós. Então quando nós nos pegarmos sentindo algo indevido, nós deveríamos olhar para isso aqui e falar, Senhor, me ajude a querer o que o Senhor quer que eu queira, né? E me ajude a efetuar isso que o Senhor vai colocar para mim, porque eu não tenho, né? Humanamente eu sou fraco, né? E ali nós refletimos sobre a boa vontade de Deus. Então que Deus faça isso conosco, né? Sintonize a nossa vontade a dele, né? E então, em terceiro lugar, é assim que Deus opera a sua
vontade, nos levando a levar a salvação a sério, né? A ter a responsabilidade sobre a nossa vida cristã, não ficar contando, mas o fulano assim, assado, falou, deixou de falar. Não, não, a sua salvação é sua, né? É nossa. Nós temos que levar isso a sério, né? Nunca fazer aquela transferência, né, de responsabilidade. E ele continua, versos 14 e 15: Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Olha só que interessante. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então olha que condição interessante aí que ele coloca para nós, se nós conseguirmos, né, levar a nossa salvação assim, né, considerar que é Deus quem está operando a sua vontade, né, assim que Deus opera a sua vontade, quando coloca para nós, olha, leva a sua salvação a sério, pensa que é Deus quem vai efetuar o seu querer e também o sucesso, né, daquilo que você está tentando almejar para a glória dele. E aí nós fazemos as coisas dessa forma, sem ficar murmurando, sem buscar intrigas ou contendas, né? Isso aí, nós não escapamos, né, disso aí. É um desafio para todos nós. E é a única forma de nós sermos irrepreensíveis e sinceros, né? E ele coloca ali, nos chamando de filhos de Deus inculpáveis. Olha, então será que a gente consegue alcançar essa condição? Certamente, né, seguindo o que ele coloca aí, né? Astros no mundo. Filipenses 2, 4, 14 a 15. Então é assim que Deus opera a sua vontade em nós. Versos 16 a 18. O que mais que nós devemos almejar? Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então olha aí mais um elemento, né? Retenha a palavra da vida, né? Sem a palavra, já era, irmãos, né? Nós vamos para onde? Né? Lembra lá da fala de Pedro, né? Para quem iremos nós? E ele continua no verso 17: E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Olha aí, Paulo está considerando a possibilidade de morrer. Então aí a linguagem era a linguagem do sacrifício do culto no Antigo Testamento, né? Onde a vítima era morta e aí o sangue derramado. E ele está falando isso figuradamente em relação a ele. Ele falou assim: eu posso morrer aqui, né, por causa da minha fé, né? Mas a morte não vai ser perdida, né, porque Deus, através da pregação de Paulo, multiplicou os cristãos, né? E ele chega ao 18 dizendo: E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Então olha aí, uma situação extremamente negativa, né, que seria a morte, né, do apóstolo ali, mas olhando para trás e vendo os frutos do evangelho, é algo assim, né? Como disse aquele historiador romano, né, o sangue dos cristãos acabou sendo a semente da igreja. Então aquilo que o maligno pretendeu perseguindo a igreja, acabou acontecendo o contrário, né? Como e por que sentir o mesmo que Cristo? Hoje, diferente das demais, né, em vez de 3 são 4, mas essa última nossa vai ser rapidinho, que nós vamos ver aqui, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembra? Esse é o objetivo que nós estamos buscando. Sentir o mesmo que Cristo sentiu. Então, como nós vamos fazer isso? Talvez o como nós já respondemos ali nas duas naturezas de Cristo, né? Porque Cristo é Deus. Mas sendo Deus fica muito difícil, né? Não, mas ele também é homem. Então nós podemos nos assemelhar ao homem Jesus, né? Então por que sentir o mesmo que ele sentiu?
E nós vamos ver aqui um aspecto nesse ponto 4 aqui, assim prático da vida cristã, né? Que Paulo vai falar de dois companheiros dele que eram muito importantes e foram importantes para a igreja, né? E é para a gente pensar hoje em pessoas importantes para a igreja, né? Irmãos que são importantes para a nossa caminhada cristã. Então vamos ver o que ele fala dos versos 19 a 24, né? Ajudando e sendo ajudado. Como é que nós ajudamos? Como é que nós somos ajudados? Então ele vai apresentar o primeiro irmão que foi de grande ajuda para ele, que é o Timóteo, né? E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Então, vê se você consegue pescar aí qual que era a tarefa de Timóteo. Então ele não tinha, gente, o WhatsApp como nós temos hoje, que nós estamos nos comunicando aqui. A pessoa tinha que sair andando e levar a notícia, e trazer a notícia, né? E isso era essencial para poder manter as coisas andando, né? Então essa carta que hoje a gente está compartilhando aqui por meio digital, a princípio, ela andou com pernas. E as pernas eram as pernas do irmão Timóteo. Então, olha aí, Paulo se alegra em Deus por causa de Timóteo, e os filipenses de igual forma. E ele continua no verso seguinte: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Então, olha aí, um irmão cuidando do estado de outros irmãos, de outros crentes que eram os filipenses. Então, ele levava a palavra de Deus para os filipenses, a carta de Paulo. E ele também cuidava de outros aspectos da vida deles, mas principalmente o aspecto espiritual, né? E Paulo continua: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas o que Timóteo estava fazendo? Ele estava buscando o que era de Cristo. E o que nós estamos fazendo? Buscando o que é nosso ou buscando o que é de Cristo? Ou talvez nós precisamos sintonizar aquilo que é de nosso interesse com o que é do interesse de Deus. E aí Paulo vai continuar: mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como pai ao filho. Então, Timóteo era esse tipo de irmão, né, que tinha experiência cristã de viver o Evangelho, né? E ali nós vemos um aspecto da vida cristã que é de pai e filho. Timóteo não é filho na carne de Paulo, mas ele era um irmão que Paulo olhava como um filho. E com certeza Timóteo também olhava para Paulo como um pai, né? Então isso também é um aspecto que nós devemos cultivar dentro do nosso cristianismo, né? O pai espiritual, né? O filho, né? O cuidado com o filho. Filho dá trabalho? Lógico que dá, né? E os espirituais a mesma coisa. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido os meus negócios. Então Timóteo estava terminando de assessorar, de ajudar Paulo em alguma coisa ali, e logo que ele terminasse, ele já ia sair correndo, ele ia lá sair de Roma e viajar para Filipos. Então a vida cristã no primeiro século era uma coisa bem ativa, né? E o versículo 24: mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Então olha o intercâmbio de pensamento de Paulo, né? Agora há pouco ele falou que, olha, eu posso morrer. E aqui ele já fala assim: mas eu confio no Senhor que em breve eu vou estar aí com vocês, né? Então olha aí, a gente não sabe nada do que vai acontecer no próximo instante, né? E Paulo leva a coisa nesse sentido. Gente, além de Paulo, tinha mais um irmão que era de grande afeto ali, tanto de Paulo quanto dos filipenses. Vamos ver quem é? Então, o primeiro irmão é Timóteo, que Paulo ia mandar lá para Filipos. Mas, de outro lado, a igreja de Filipos também mandou um irmão ir lá visitar Paulo, né? E tentar cuidar dele, né? E olha o que Paulo fala aí: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então, quando Paulo está escrevendo, ele está falando que vai enviar Timóteo, e de fato Timóteo foi o portador da carta, né?
A gente falou semana passada que talvez Timóteo tenha escrito, né, porque Paulo já estava ali numa condição desfavorável, né, de cansaço e de idade também, já não era mais tão jovem, né? E Timóteo, sim, Timóteo era um jovem, então nós mais velhos precisamos dos mais novos, né? Mais novos, onde estão vocês? A igreja tinha mandado o Epafrodito antes, né? Que era alguém lá, né? Um cristão lá de Filipos, né? E ele tinha ido lá visitar Paulo na sua prisão e saber do que Paulo precisava. E depois, lá na frente, na carta, a gente vai ver que o Epafrodito levou uma oferta da igreja de Filipos lá para Paulo, né? Porque afinal de contas ele estava preso, ele podia estar precisando de alguma coisa, né? O preso na antiguidade, gente, não era assim como é hoje não, né? Que recebe lá sua quentinha, né? Não, ele tinha que se bancar, né? Então, Paulo precisava de recursos, né? Precisava de apoio externo, né? E a igreja fazia isso aí. E a gente vê isso. Então, Paulo está agradecendo os filipenses por isso, né? Por eles terem, como ele mesmo disse aí, o vosso enviado para prover as minhas necessidades. Mas vamos adiante, né? Porque o nosso tempo já está longo, né? Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente, quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então olha só que dado interessante assim, quando o Epafrodito chegou lá em Roma, ele adoeceu, né? A gente não sabe ao certo o que foi aquilo, mas isso aí não estava nos planos, né? Então ele ficou doente, ele ficou muito doente e aí ele precisava voltar, né? E aparentemente já tinha passado a data, então Paulo falou assim, então assim que ele melhorou, eu mandei ele voltar, né? E aí Paulo está assim, tomando cuidado, né? Porque a igreja esperava que Epafrodito ficasse lá ajudando Paulo, mas assim, o que acabou acontecendo foi que não deu. Mas de qualquer forma, Paulo ficou satisfeito com a presença do Epafrodito. E aí manda ele de volta, assim que ele melhorou, e falou assim, volta lá para o pessoal ver que você está bem mesmo, né? Então foi aquele tipo de ajuda aí que não ajudou no sentido em que a igreja esperava, mas de outro lado ajudou bastante e ajudou sim, né? Então nem sempre é da forma que a gente planeja, mas Deus sempre opera para trazer o bem, né? E a gente vê isso nesse exemplo, né? Isso aí também é uma referência daquela questão do enfrentamento da doença, né? Porque Paulo não teve outra coisa a fazer a não ser agradecer a Deus, e ele falou com palavras aí, né, interessantes. Então ele está dando graças a Deus porque se apiedou não só de Epafrodito, mas também dele mesmo. Então ele confessa, a vida cristã também pode ser cheia de tristezas. E ele fala isso nessa frase aí, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, para não ter mais uma tristeza na vida dele, e ele fala isso, né? Deus se apiedou de Epafrodito, né? E não levou ele. Então, uma forma interessante, né, de colocar. Não teve curas miraculosas, não teve nada disso. Teve Deus se apiedando de um seu ali e não levando ele naquela hora e dando cura para ele, curando ele daquela doença. A gente não sabe qual que foi, né? Mas isso também é bem pertinente no nosso tempo, né, que nós estamos vivendo nessa pandemia aí, né? Vamos continuar? Por isso vou-lhe enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Então Paulo quis compartilhar daquela alegria ali, de tirar aquela tristeza, né? Então, nossa, Epafrodito, como você está bom, né? Eu achei que você fosse morrer, mas olha como é que você está bom. Então volta lá para a igreja para que eles vejam como é que você está melhor, né? E eles também tenham a tristeza tirada. É sempre bom tirar a tristeza, né? Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. Quer dizer, ele fez o que tinha que fazer, gente, né? Não foi talvez como esperado, né? Porque a igreja esperava que ele ficasse ali como um tipo de um secretário de Paulo, né? Alguém para ajudar ele, porque mesmo preso, aquela prisão foi só um escritório assim para Paulo, né? Bem dizer, ele continuou fazendo tudo que ele podia fazer ali, escrevendo aos montes, né? Vocês viram, né? 4 cartas ele escreveu e ele recebia muita gente, né?
possivelmente ele ajudou muito a igreja de Roma naquele período ali, né? Porque os irmãos iam visitá-lo. E o verso final aqui, né? Porque pela obra de Cristo chegou até bem perto da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então a noção de compromisso. Então a igreja estava, não é porque o apóstolo estava lá do outro lado e eles estavam, né, ali naquela parte da Europa, né, e Paulo estava lá na Itália, né, que eles não tinham dever um para com o outro, né? E a gente tem isso em alguma medida, né? Nós temos um trabalho que nós nos associamos aí, que é a implantação ali da igreja e seminário ali em Ribeirão, né? Através do pastor Cleiton Maciel. E então é mais ou menos isso aí, de forma aproximada, né? A igreja procurando fazer o que Deus colocou nas suas possibilidades. Mas, irmãos, nós já avançamos bastante no tempo hoje, né? Então vamos concluir como e por que sentir o mesmo que Cristo. Então, resumidamente, vamos aqui colocar aquilo que nós precisamos gravar. Porque é a única forma de atingir, portanto, se algum conforto em Cristo, e alguma consolação de amor, e alguma comunhão no Espírito, e alguns entranháveis afetos e compaixões. Então, sentir o mesmo que Cristo sentiu é a única maneira de nós atingirmos isso daí. O conforto em Cristo, a consolação de amor, a comunhão no Espírito Santo, né? E o entranhável afeto dentro da obra de Deus, as compaixões. Em segundo lugar, conhecendo a Cristo em suas duas naturezas, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que está contido dentro desse Jesus Cristo é o Senhor? As suas duas naturezas, a sua encarnação, a sua humilhação, a sua morte de cruz, né? E a sua soberana exaltação da parte de Deus. Então sempre vamos lembrar que o nosso Salvador é o Deus homem, né? Ele se fez homem por nós, né? Ele é o Deus homem, né? Ele não é nem de perto, né? Na verdade, o que nós temos na nossa experiência são homens orgulhosamente tentando fazer-se Deus, né? Mas em Deus nós temos o Deus Filho humildemente fazendo-se homem por nós. Então, sempre que você olha para essas lideranças ditaduras querendo parecer mais do que eles na verdade são, lembre-se de Jesus, né? Lembre-se e recorra a Jesus. É assim que Deus opera a sua vontade, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade, boa vontade, né? Então isso deve ser também um refrigério para nós, né? Nós não conseguimos, nós sempre caímos e tropeçamos, mas nós temos que olhar para isso daqui e voltar para isso, né? Voltar a deixar Deus operar a sua vontade em nós. E por último, ajudando e sendo ajudados, que é bem oportuno. Como é que nós vamos precisar de ajuda divina, e essa ajuda ela se concretiza na ajuda humana, né? Deus usa homens, né? Sempre foi e sempre será assim. Então que Deus abençoe a sua palavra, né? E nos abençoe nesse início de semana, cuide de nós nesse sentido, né? E nos fazer sentir como Cristo sentiu, né? Um relacionamento real com Deus em tudo, né? Em todos os aspectos da nossa vida, né? Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.